Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e, dando continuidade ao nosso super curso de língua portuguesa, nós vamos falar nesta que é a quinta aula sobre o assunto semântica, sobre mais alguns operadores semânticos tão necessários para que possamos fazer, construir e estabelecer as nossas análises semânticas com propriedade. Vamos à apresentação? Deixa eu aqui dividir a tela com ela. Pronto, aqui está a nossa apresentação, anunciando para você apropriadamente, adequadamente, a nossa quinta aula do assunto semântica. Avanço, já dizendo para você, já mostrando para você o operador semântico de que vamos tratar. Um dos operadores semânticos de que vamos tratar nesta videoaula, a analogia. Professor, deixa eu me colocar aqui em tela maior. O que é analogia? A analogia, construir uma analogia, nada mais é do que você, em face de um determinado assunto, criar, estabelecer uma comparação e aí destrinchá-la, né? E aí criar desdobramentos que me levem a entender uma determinada situação, um determinado conceito, por meio do exemplo. Veja, eu já fiz isso com vocês aqui no nosso curso, lá no nosso primeiro módulo, falando sobre as divisões da gramática, quando comparei a morfologia a um supermercado, brincando de dizer, né, que era o supermercado da língua portuguesa. Estão lembrados disso? Pois é, uma analogia. Estabeleci a comparação e depois, logo na sequência, expliquei por que a morfologia é como um grande supermercado. Porque as palavras estão dispostas em seções, assim como os produtos dentro de um supermercado também são agrupados segundo a mesma lógica. Logo na sequência, também no nosso primeiro módulo, eu disse que a sintaxe era como você comprar os ingredientes para fazer uma sopa. A sopa, o resultado, essa mistura de todos os ingredientes que já juntos compõem o todo que é a sopa, indissolúvel, não dá mais para voltar aquilo que era, já está tudo misturado ali, é o papel, né? Cumpre o papel que seria o da sintaxe, no processo de organização da língua. Né? Porque a sintaxe nos permite entender que as palavras se juntam, se combinam, gerando frases, parágrafos, períodos que irão compor os textos. Então, analogia é isso. Cria-se uma comparação e explica-se essa comparação para dar a entender ao nosso interlocutor um conceito, né, mais amplo, talvez mais profundo, que esteja por trás dessa analogia. Isso posto, vamos então à análise aqui da definição que lhes trago. A analogia, no âmbito da semântica textual, fazer uma analogia significa estabelecer uma comparação que nos ajude a visualizar melhor uma determinada ideia ou situação. Com efeito, nas redações, o poder de estabelecer analogias, criar relações entre fatos e coisas é algo muito bem-vindo e bastante apreciado pelos avaliadores. Vejamos alguns exemplos de analogias. Então, agora, por meio da visualização de exemplos, vamos entender de maneira bastante clara de que é que se trata esse recurso semântico. Vamos ao primeiro deles? Tá aqui, ó. O exemplo do escritor Mário Glaab, que disse, né, que criou a seguinte analogia. Para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola. Querem-na de todo jeito. E quando a possuem, ou seja, quando finalmente estão com a bola nas mãos, dão-lhe um chute. Né? Então, pensa aqui, ele está falando da felicidade, criou uma comparação dizendo a felicidade é uma bola, como a bola de futebol. Né? No momento em que as pessoas se apoderam dessa bola, querem lhe dar um chute, querem chutá-la para longe. Então, ele estabelece uma comparação e explica a comparação para deixar claro ao seu leitor qual é o conceito que ele, Mário Glaab, tem, né, da felicidade. Essa é uma analogia. Vejamos outro exemplo. Agora, o exemplo do Rumi, que é um antigo sábio persa, que disse o seguinte, veja que legal, ele criou uma analogia para explicar a verdade. O que é a verdade, segundo esse sábio persa? A verdade é como um espelho que cai do céu, é como um espelho que caiu, do céu e se partiu em 1000 pedaços. Cada pessoa pegou apenas um fragmento dele e pensa que tem consigo toda a verdade. Então, olha que interessante, filosoficamente falando até, né? Uma excelente analogia, uma excelente comparação que nos ajuda a entender o papel disso aqui filosoficamente chamamos de verdade. Né? Então, é como um espelho que caiu do céu e se partiu em vários fragmentos.
Cada pessoa conseguiu pegar e tem em mão apenas um fragmento desse grande espelho, mas acredita, jura de pé junto, que aquele fragmento é toda a verdade. Perceba como a analogia tem um papel didático muito legal e muito importante. Um conceito tão complexo quanto é o conceito da verdade pode ser explicado e demonstrado por meio de uma comparação tão clara, né, e tão óbvia, né, facilitando o entendimento do leitor, facilitando o entendimento do interlocutor. A analogia tem tudo a ver com a simplificação das explicações. De repente, algo que por outras vias seria extremamente complexo de se explicar, por meio de uma analogia bem estabelecida, bem construída e bem explicada, se torna amplamente mais acessível aos interlocutores. É um recurso, inclusive didático, pedagógico, bastante interessante. Por isso eu disse a vocês que nós, professores, utilizamos bastante esse recurso na nossa fala, né? Durante o processo de aula, né, esse texto, essa construção textual que chamamos de aula, que é a explicação de um determinado assunto ao aluno, nós os utilizamos muitas vezes desse recurso que é a analogia. Voltemos então aos nossos exemplos. O próximo é um texto de Rubem Braga. Vou colocar aqui no cantinho para que você leia aqui sem nenhum problema. Esse texto de Rubem Braga é um trecho de uma crônica, né, em que diz o autor o seguinte: há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como uma bolha de sabão. O que se busca é ter razão, e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol, é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que, se é sonho, é coisa delicada, do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Esse trecho, né, é um trecho da crônica Tênis versus Frescobol, de autoria do autor Rubem Alves. Né? Então, aqui, o autor, né, compara, num primeiro momento, né, a questão dos sonhos. E ele diz: há casais que jogam com os sonhos como se fossem tênis. O que acontece na partida de tênis? É um contra o outro o tempo todo. O objetivo é derrubar a bola no campo do adversário, né? Por isso que ele fala, no tênis, o objetivo é destruir o sonho do outro, né? Fazer com que ele vá literalmente ao chão. Diferente daquilo que ele associa ao amor, que é justamente a situação do frescobol, que é tipo tênis, mas é aquele jogo em que você fica equilibrando a bolinha para que ela não caia nunca. O objetivo não é dar cortado, o objetivo é que a bola esteja sempre ao ar, sempre em jogo, né? Então ele fala, o amor é como o frescobol. A bola está sempre em jogo, um rebatendo e tomando cuidado para não ser violento em relação à bolinha do frescobol, porque está se lidando, no caso da analogia que ele constrói, com os sonhos do outro, com o objetivo do outro, com os sentimentos do outro, não quer se arrebentar nada disso, né? Quer-se que esse jogo continue, vá adiante, ou seja, que essa bola nunca saia do ar. Mais uma vez, uma analogia muito bem construída, muito poética, muito bonita, que nos leva a entender a situação posta pelo autor, né, por meio da comparação, por meio da analogia estabelecida por ele. Dando continuidade aqui, veja, perceba que a analogia é um recurso textual muito didático, já comentei isso com vocês, porque nos permite criar imagens muito claras, e esse é todo o negócio da analogia, construir uma imagem mental. Perceba que é isso que os autores que lhes apresentei fazem o tempo todo. Por meio de imagens criadas, estabelecidas por ele, nós temos um acesso facilitado a um conteúdo que por vezes é muito complexo, e só por meio de imagens simplificadas é que tomamos acesso a ele. Não é? Então, veja, eles constroem imagens muito claras para que o leitor daquela ideia que estamos querendo lhe transmitir tenha acesso a esse conteúdo. Construir uma analogia é basicamente isso, estabelecer uma comparação para logo após explicá-la, fazer o desdobramento daquela comparação.
Eu tenho um presente especial para você que está vendo essa aula aqui no canal da Aprovação Ágil. Você pode baixar agora mesmo esse novo livro que eu escrevi, em que eu mostro o passo a passo para você acertar 80% em português de qualquer concurso apenas brincando com questões. Sim, isso mesmo. E ele está disponível para você agora no primeiro link da descrição. Então, aproveite, porque eu tenho certeza que esse passo a passo que eu ensino vai mudar para sempre a forma como você estuda e vai ficar muito, muito mais fácil você garantir a sua aprovação em qualquer concurso. Então, aproveite, clique aqui no primeiro link da descrição o quanto antes, porque vai ficar disponível por pouco tempo, tá bom? Este exemplo, vou até colocá-lo na tela maior, é muito legal, porém, ele é português. Né? Então, aqui nós temos um exemplo do português europeu, português de Portugal. Por isso que a escrita vai causar algum estranhamento, porque há aqui escolhas, há aqui usos da língua portuguesa que são mais característicos do português europeu do que do nosso, português brasileiro. Mas o conceito vocês vão entender perfeitamente por meio da analogia criada, proposta pelo autor da tirinha aqui. Então, são dois homens das cavernas. Veja, estou me remetendo a uma situação bastante primitiva, né, pré-histórica, em que um diz para o outro o seguinte: eu guardo as tuas galinhas para não tas roubarem, para não roubarem as galinhas de você, seria aqui, né? Então eu guardo as tuas galinhas para que não roubem as galinhas de você. Entretanto, todos os ovos que ponham, ou seja, que elas ponham, são meus, serão meus. Aí ele fala, bom, no máximo, dou-te um. Ou seja, no máximo, darei um para você. Os ovos são meus. Eu cuido das galinhas, mas os ovos são meus. No máximo, eu te dou um ovinho. E aí ele diz, e tens que trazer o milho para as alimentar. Ou seja, você é responsável pelo milho que irá alimentar as galinhas. E aí o outro, pobrezinho, o pequenininho, o menor, vira e faz assim, e como dizes que se chama esse invento? E como é que você falou mesmo que se chama esse seu invento? E ele diz, banco. Gente, vocês já viram uma analogia mais perfeita para explicar para alguém o que é um banco? A galinha é sua, mas eu que vou cuidar dela. O ovo que ela botar é meu. Eu te dou ali, né, um ovinho ou outro de vez em quando. E quem paga a alimentação dela é você. Né? E aí ele falou, mas como é que se chama isso aí mesmo? Esse invento, essa coisa que você criou? Banco. Tá tudo aí. Olha como a analogia é extremamente didática. Ela nos leva a entender exatamente a situação por meio daquela cena, daquela imagem que ela cria. Nem preciso falar, já foi dito aqui no texto da apresentação, é um recurso que para a sua redação, por exemplo, é genial. Se você conseguir, no pouco tempo que tem, criar uma analogia capaz de explicar com tamanha clareza um conceito ao seu leitor, podem acreditar. Uma analogia bem construída, bem posta, bem executada no texto, sempre acrescenta muito à sua nota de redação. Na vida, né, gente? Mas já que estamos falando de objetivos bastante pragmáticos, numa prova de redação é um recurso que tem tudo a acrescentar. Certo? Dando continuidade aqui, voltando às nossas apresentações, o próximo recurso semântico de que vamos falar são os neologismos. Um recurso semântico bastante interessante. Você já deve ter reparado aqui nas nossas videoaulas que eu sempre abro as videoaulas dizendo alô, alumigo, alô, alumiga. E quem é esse alumigo que o professor Daniel fala tanto? É um neologismo meu, né? É a mistura de aluno com amigo, porque ao longo da minha carreira isso aconteceu várias vezes. Alunos que acabaram se tornando amigos. E eu pensei, vou criar um tema, uma junção de palavras que represente essa situação do aluno que se torna amigo. Portanto, alumigo. Em resposta, os meus alunos começaram a me chamar de profemigo, mistura de professor com amigo. Essas palavras, evidentemente, não existem no vocabulário oficial da língua portuguesa. Trata-se de neologismos, novas associações de significados, palavras criadas com um objetivo comunicacional muito específico. No meu caso, me referir aos meus alunos que se tornam amigos, e no caso dos meus alunos, se referirem a mim, como também um professor que se torna um amigo. Isso, minha gente, é um dos recursos semânticos que nós temos à nossa disposição no universo da língua portuguesa. Evidentemente, essas palavras não entram para o vocabulário oficial do idioma. Algumas, porque algumas acabam entrando porque são consagradas pelo uso. Quando isso acontece,
Então aí os dicionaristas vão lá e registram a palavra. Um caso clássico disso é a palavra legal, que na origem significava legal é aquilo que está dentro da lei. Com o rolar do tempo e no cotidiano falado da língua, legal, que tinha, né, como origem aquilo que está dentro da lei, passou a ser sinônimo de bom, de positivo. Ah, legal, quer dizer, tudo tranquilo, tudo em ordem, nada contra a lei. Então, a palavra legal como adjetivo funcionando para bom, legal, eu aprovo isso aqui, então passou a ser um neologismo hoje já registrado pelos nossos dicionários. Mas isso leva muito tempo para acontecer. E os neologismos nunca param de pipocar no universo da língua. Entendamos que a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, é um organismo vivo, né, que vai se renovando, como um tecido mesmo, vai se renovando. Células morrem para que novas células apareçam, sejam criadas e possam ser utilizadas para os mais diferentes fins. Então, neologismos surgem, às vezes ficam consagrados pelo uso e entram para o vocabulário oficial do idioma, às vezes são descartados tão rápido quando eles surgem. Tá? Então, há de se pensar em todas essas situações. Voltemos aqui à nossa apresentação, já falei demais, quero trabalhar com exemplos. Vejam aqui, se você é um assíduo frequentador das redes sociais, deve estar habituado àquelas imagens ou frases engraçadas, as quais convencionou-se, em âmbito virtual, chamar de memes, correto? Um meme muito famoso é o que reproduzo a seguir. Cadê esse meme de que eu estou falando? O meme de que estou falando é a figura desse senhor, que inclusive esteve recentemente aqui no Brasil, né? Olha os memes, né, gerando aí oportunidades para as pessoas virem conhecer o nosso país. Ele ficou tão famoso aqui no Brasil que, em virtude disso, acabou sendo trazido para cá. Né? Então, se você é um assíduo frequentador das séries, você conhece essa figura, esse cara que construiu o texto, né, construiu a imagem do chorrindo. E o que é o chorrindo, né, no contexto das redes sociais? É aquele rindo de nervoso. Né? É aquele rindo, mas não porque está à vontade. É rindo porque, opa, estou excessivamente constrangido, porém, não é? Estou aqui, né? Estou aqui enfrentando a situação. Vou avançar aqui o slide. Os usuários da internet apelidaram esse meme de chorrindo. E o que é o chorrindo, minha gente? Uma mistura de chorando com sorrindo, o que, na dinâmica das redes, equivale à expressão popular rindo de nervoso. Ora, mas nós sabemos que chorrindo não é uma palavra que faça parte oficialmente do vocabulário da língua portuguesa, não é mesmo? Então, como é que os falantes criam assim, do nada, um signo novo? Nós temos esse poder dentro da estruturação do idioma. Vamos entender essa situação. A língua é um organismo vivo, acabei de dizer para vocês, e como tal, modifica-se com o passar do tempo e com as necessidades dos seus falantes. Algumas palavras são abandonadas, caem em desuso, são as chamadas palavras obsoletas, né, aquelas que já foram descartadas, e outras, em contrapartida, entram em campo para atender a novas lacunas na nossa comunicação cotidiano, a nossa comunicação do dia a dia. É uma dinâmica muito rápida, objetiva e pragmática. Surge uma necessidade, a língua nos oferece os mecanismos para que possamos suprir essas demandas comunicativas. Portanto, os neologismos surgem como a opção oferecida para a língua para que a gente possa suprir as lacunas criadas, deixadas na nossa comunicação. Há uma necessidade, cria-se uma palavra nova. Se ela vai entrar ou não oficialmente para a língua, isso só o tempo dirá. Mas essas palavras, inclusive, por um período de tempo, né, são criadas e se chamam neologismos. Vejam lá. Um dos mecanismos mais produtivos de que dispomos na língua para a criação de novas palavras é o fenômeno semântico dos neologismos. Um neologismo corresponde à formação de um novo signo para atender a uma determinada demanda. O chorrindo é um exemplo disso. Ou então, a atribuição de um novo significado a um significante já existente, como é o caso da palavra legal, que eu acabei de explicar para vocês, deslocando um pouco os seus traços semânticos. Olha aqui, gente, entro aqui agora numa sequência de exemplos que são absolutamente fantásticos. São palavras que, evidentemente, não são
tão antigas assim para fazerem parte oficialmente do nosso vocabulário, né, aqui do português falado no Brasil, porém foram criadas em um determinado contexto e geram algum impacto na comunicação, ainda que seja só daquele determinado período. Olha aqui, uma propaganda de uma grande loja de departamentos dizendo: os nossos preços neymaram. Olha esse neologismo que fantástico. Lembra daquela época em que o Neymar caía muito em jogo durante as suas atuações e acabaram falando, putz, o cara tá atuando porque ele cai toda hora, quer fazer aquela ceninha. Então, assim como o Neymar caía em campo, os preços nessa loja neymaram, caíram, estão no chão, foram para a terra. Muito legal, muito criativo. E hoje, claro, na dinâmica das redes sociais, em que essa criatividade é explorada ao máximo o tempo todo, muitos neologismos, haja vista o exemplo do Chorrindo, que acabei de lhes apresentar, são criados todos os dias. Mais um exemplo? Mais um exemplo, olha lá. Pratique o deboísmo. O que é deboísmo, professor? Que palavra é essa? Vem do de boa, sabe? Essa expressão coloquial que as pessoas usam muito na linguagem popular. Então, pratique o deboísmo. E aí ele explica: ficar de boa, ficar em paz, sem estresse e sem preocupações. Mais um exemplo de neologismo. Mais um: a não informação conduz o homem à caverna. Olha isso que genial. A mídia, né, é muito pródiga em nos oferecer exemplos sobre neologismos, né, palavras que são criadas. Então, veja, a não informação. Será que existe isso? Ué, hoje em dia, se a gente for pensar, isso simbolizaria um determinado estado de consciência em que a pessoa meio que se fecha para as informações. E a esse estado de recusa da informação, recusa do conhecimento, essa manchete chamava de não informação. Em outros tempos, esse não viria hifenizado, né? Não, hífen, informação. Agora, com a nova ortografia, o não, que funciona como prefixo de negação, não recebe o hífen. Então, é escrito do jeitinho que você vê na minha tela. A não informação conduz o homem de volta à caverna. Fantástico, genial. Quem se recusa a receber a informação, fazer uso da informação, fazer uso do conhecimento, está, na verdade, num processo de involução, caminhando de volta para as cavernas. No próximo exemplo, outra manchete, João Paulo II reinventa a igreja papalizando com êxito. Veja, papalizando. Onde é que existe isso, meu Deus? Papalizando. Na verdade, opa, disparei o meu Google, gente. Espera só um minutinho. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso. Disparou o Google aqui. Acontece nas melhores famílias. Voltando para cá, João Paulo II reinventa a igreja papalizando com êxito. Então, veja, papalizando, exercendo a função de papa, né? Esse verbo não existe, evidentemente, porém, papalizando aqui. Essa palavra foi criada, foi instaurada nesse determinado contexto e o significado, isso é o mais importante, um neologismo possui um significado facilmente interpretável e reconhecível pelos interlocutores. Quando eu olho para a palavra papalizando, eu posso saber que essa palavra não existe, mas eu posso entender perfeitamente a intenção de quem a criou. É muito fácil você identificar, você associar um significado a essa palavra. E isso faz do neologismo um recurso semântico bastante produtivo. Próximos exemplos, olha lá, vamos bebemorar, esse nem é tão recente, hein? Vamos combinar, esse é mais antigão. Bora bebemorar, comemorar, bebendo, ok? Da junção dessas duas palavras surgiu o bebemorar, que resiste. Tá aí, né? Esbarramos num deles a qualquer momento. Sextou. Um sextou na rede social, em qualquer rede social, é de lei, né? Chega sexta-feira, sextou. Esse neologismo continua bastante presente na nossa comunicação cotidiana. E depois, aprenda tudo sobre o internetês. Opa, internetês? É a linguagem da internet, né? Esses hábitos linguísticos de comunicação presentes nas redes sociais. O internetês, essa língua característica da internet, é outro exemplo de neologismo. Mais um exemplo, o último, para a gente encerrar. Olha um aqui na tirinha do Calvin. Veja,
Os neologismos são tão legais e são tão produtivos para a nossa comunicação que vários tipos de texto fazem uso deles, não só o jornalístico, não só o publicitário. Está aqui o exemplo de um texto humorístico, por meio dessa tirinha, em que há a criação de um neologismo. Acompanhe comigo. Vou colocar aqui na tela cheia para ficar mais fácil de todos visualizarmos. Está lá o Calvin, né, recebendo a comida da mãe, e ele diz: o que é isso, mãe? Parece horrível. E a mãe responde: é comida vegetariana. É bom para você. E ele diz: vegetariana? Yuck! Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano. Quem não, né, Calvin? Eu sou sobremesariano. Mais uma vez, vejam lá. Ó. Existe. Sobremesariano não existe. Porém, é uma analogia com o vegetariano. Vegetariano que come vegetais. Sobremesariano que come sobremesas. E é aí que o Calvin se insere como um sobremesariano. Neologismos fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e das provas. Portanto, muitas vezes, o movimento de interpretação do texto depende do reconhecimento desse fenômeno semântico e a sua explicação e os seus desdobramentos. Agora, você que me acompanha no nosso super curso de língua portuguesa já está mais do que apto a dissertar sobre o assunto, ok? Vejo você então na nossa próxima videoaula, a um clique de distância. Um grande abraço e até a próxima.